Efésios capítulo 6. Caminhando como pais e filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Porquanto isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem, tenhas vida longa sobre a terra. Nota de rodapé 1. No Antigo Testamento, quanto a esse mandamento, a promessa tem a ver com a ocupação da terra, ou seja, de toda a Palestina, Êxodo 20:12, Deuteronômio 5:16, desde que Israel se arrependesse de seus pecados e se mantivesse fiel a Yahvé, o nome de Deus em hebraico. Paulo, evidentemente, não está se referindo a esse aspecto particular, mas uma aplicação geral dos resultados da obediência ao mesmo princípio bíblico. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Nota de rodapé 2. Os pais representam o cuidado de Deus para com seus filhos, especialmente quanto aos menores de idade. Quando cristãos têm responsabilidade divina de educá-los na palavra de Deus, zelar por seu progresso moral, ético e social. Os filhos têm a obrigação de obedecer e respeitar a seus pais, como ao Senhor. Os pais devem evitar submeter seus filhos a qualquer tipo de constrangimento, maus tratos ou injustiça. Caminhando como servos, quanto a vós outros escravos. Obedecei a vossos senhores terrenos com todo respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Nota de rodapé 3. O escravo ou servo, bem como o funcionário nos dias de hoje, não deve ter a mesma atitude dos incrédulos em relação ao trabalho. Para os crentes, realizar um trabalho é, antes de tudo, um culto a Deus e não apenas uma mera obrigação humana. Portanto, deve ser executado com todo o amor e honestidade, como uma oferta sacrificada ao Senhor. Os incrédulos é que fazem apenas o mínimo necessário, e mesmo assim, quando estão debaixo dos olhos de seus patrões e supervisores, Colossenses 3:22. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento incluem normas para algumas situações sociais criadas pelo próprio homem, usando de sua plena liberdade e da dureza do seu coração, mas não do agrado nem da vontade de Deus. Os reis e governos, a escravidão e o divórcio, por exemplo, jamais foram projetos de Deus para a humanidade. Os reis e governos, a escravidão e o divórcio, por exemplo, jamais foram projetos de Deus para a humanidade. Os princípios bíblicos não estimulam nem defendem essas práticas sociais, mas Deus os determinou para que os crentes pudessem lidar com essas realidades e evitassem males ainda piores. 1 Samuel 8, versículo 5 ao 7, Deuteronômio 24, versículo 1 ao 4, Mateus 19, versículo 8. Servindo de boa vontade como servisse ao Senhor, e não como se servisse ao Senhor e não aos homens. Certos de que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com os vossos servos. Abandonai as ameaças, pois tendes conhecimento que o mesmo Senhor deles é o vosso Senhor também, que está no céu e não faz diferença entre pessoas. Nota de rodapé 4. Paulo torna a enfatizar a necessidade de um cristão sincero sempre agir
em homenagem ao seu Salvador, Jesus Cristo, exercitando a mutualidade e a reciprocidade cristã. Efésios 5:21 até Efésios 6:4 e Tito 2:9. Caminhando com a armadura. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nota de rodapé 5. Paulo confere à sua carta uma abrangência cósmica. Desde o início, vem chamando a atenção dos leitores para o mundo invisível. E agora retrata a batalha espiritual travada contra o mal nas regiões celestiais. A expressão original grega edunamoste, que significa sede fortalecidos, aparece na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, usada por Gideão, Juízes 6:34. Paulo afirma que só teremos vitória sobre os nossos inimigos, e Satanás é o maior deles, seguindo a nossa própria carne. Seguindo da nossa própria carne. Satanás é o maior deles, seguido da nossa própria carne. Dois inimigos, Satanás e a nossa carne. Se nos fortalecermos diariamente no Espírito de Deus. Como nós venceremos Satanás e a carne? Nos fortalecendo diariamente no Espírito de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nota de rodapé 6. Não estamos em guerra simplesmente contra outras pessoas humanas, mas contra as forças demoníacas organizadas numa hierarquia que domina a humanidade e o sistema mundial, economia, política, religião e cultura de todas as sociedades. Romanos 8, versículo 19 até Romanos 23, versículo 38. O príncipe destes poderes é Satanás, que detém o controle de todas as camadas sociais na rebelião mundial contra a autoridade do único e verdadeiro Deus. 2 Coríntios 4:4, Efésios 1:21, Efésios 3:10. Somente o supremo poder de Cristo, que venceu todas essas forças na cruz, pode nos dar a vitória plena e eterna. Colossenses 2:15. Por esse motivo, revesti toda a armadura de Deus. Vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Nota de rodapé 4, 7. Permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Nota de rodapé 7. A figura de linguagem usada no grego original por Paulo expressa a ideia da resistência e avanço individual de cada soldado contra um ataque inimigo. Não se refere a uma invasão em massa do domínio do mal. Paulo descreve simbolicamente a roupa de guerra do próprio Senhor Jesus, o Messias, Isaías 11, versículo 5, e revela que é o caráter, e não a força bruta ou mesmo a inteligência, que vence a maior das batalhas. Nesse sentido, é o caráter do guerreiro sua principal defesa também. O próprio Deus é descrito, simbolicamente, vestindo a couraça da justiça, ao apresentar-se na fronteira de guerra, revelando o poder da verdade, Isaías 59:17. O dia mau se refere ao dia em que seremos atacados fortemente pelas dúvidas ou pela tentação de negarmos a fé no Senhor. Esses ataques se tornarão ainda piores durante o tempo da apostasia, sob o domínio do homem da iniquidade. 2 Tessalonicenses 2, do versículo 3 ao 5, Mateus 24, do versículo 9 ao 13, Apocalipse 13, do versículo 7 até o versículo 17. Estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente
o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nota de rodapé 8. Para vencer a guerra dos séculos, o cristão sincero precisa de uma estratégia defensiva e ofensiva. Primeiramente, assumir uma posição de defesa, armando-se da verdade. Efésios 4,15. Justiça e santidade. Romanos 6,13 e Hebreus 12,14. Fé absoluta nas promessas do Senhor e certeza pessoal da salvação. 1 Tessalonicenses 5,8 Hebreus 6,11. Em seguida, investir contra os inimigos da nossa alma, empunhando a espada do Senhor, que é a palavra de Deus, Hebreus 4,12, e com a oração que abre nossa boca para revelar ao mundo o poder do testemunho e da pregação do Evangelho. Versículo 19, versículo 20. Usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Vigiai com toda perseverança na oração, por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que, quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Saudações à bênção apostólica. E, para que vós também possais saber como estou e o que estou fazendo, Tíquico, irmão amado e fiel ministro no Senhor, vos informará de tudo. Nota de rodapé 9. Tíquico era um crente e fiel ministro e ministro fiel, amigo e representante de Paulo em vários projetos missionários pelo mundo da época. Colossenses 4,7, 2 Timóteo 4,12, Tito 3,12. Foi com esse objetivo que eu vou-lhe enviei, para que saibais da nossa situação e para que ele vos console o coração. A paz esteja com os irmãos, bem como amor, com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor sincero, incorruptível. Amor sincero e incorruptível. Nota de rodapé 10. Paulo termina essa epístola sem as costumeiras saudações individuais, o que denota o caráter de missiva circular para todos os cristãos. Efésios 1. A expressão grega aqui traduzida por com amor sincero e incorruptível tem o sentido original de com amor sincero e incorruptível. Amor sincero e incorruptível. Tem um sentido original de amor que não se deteriora com o passar do tempo. Amor que não se deteriora com o passar do tempo. O amor espiritual é eterno, não diminui por nada, nem tampouco murcha ao longo dos anos, mas permanece viçoso, puro e fiel. Amém. Fé e tulipas para todo mundo. Tenha um ótimo dia.